Livro dos Juízes, na verdade, capítulo de número 5. Livro dos Juízes, capítulo de número 5. E nós vamos meditar nessa noite em todo esse capítulo, do verso 1 até o verso de número 31. Livro dos Juízes, capítulo de número 5, do verso 1 até o verso de número 31. Porém, eu estarei lendo ele em partes. E a primeira parte eu vou ler do verso 1 até o verso de número 11. É um texto grande, texto longo, então por isso nós vamos lê-lo em partes durante a nossa exposição nessa noite. Cântico de Débora é o que nós iremos analisar. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Diz assim: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Porque os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saístes de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança. Entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água. A música dos distribuidores de água lá entre os canais dos rebanhos. Falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao nosso Deus. Nesse momento, Pai Santo, Deus amado, nós rendemos graças a Ti e Te louvamos pela Tua palavra. Ó Pai, muito obrigado, Deus, ó Pai, porque o Senhor sempre nos dá motivos para cantar ao Senhor com alegria, para louvar ao Senhor com um novo cântico, um cântico de júbilo ao Senhor, um cântico de adoração ao Senhor, como nós acabamos de cantar, ó Pai, agora, por toda a vida, Deus, ó Pai. Nós estaremos bendizendo, levantando as nossas mãos ao Senhor, porque sempre temos motivo para isso. Muito obrigado, Deus, pela palavra do Senhor lida nesse momento. Fale conosco através dela. Fale aos nossos corações. Traga luz, traga entendimento. Traga, Senhor Deus, ó Pai, a Tua verdade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já se pegou resgatando as suas histórias? Relembrando momentos do passado? Relembrando experiências que você já teve? Todos nós, querendo ou não, precisamos entender um pouco de história. Querendo ou não. Tem a história da nossa família. Tem a história do nosso Brasil. A gente aprende isso na escola. Tem a história da nossa cidade. Tem a história da nossa igreja, que por vezes nós ouvimos também. Por vezes também nas nossas reuniões de família, nós precisamos tirar a poeira daqueles velhos álbuns de fotografia. Na sua casa ainda existe desses? Tem casa que já não existe isso mais, né? As coisas agora são no celular. Vamos olhar aqui na nuvem as fotos antigas. Mas ainda há famílias que preservam aqueles velhos álbuns.
e folheiam aqueles álbuns relembrando as histórias, relembrando os momentos. E diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você interpreta as suas histórias? Como você interpreta? A partir das memórias? Quem sabe a partir dos cheiros, sabores, lembranças? Tem algumas que, pelos traumas, pelas cicatrizes que elas deixaram nos nossos corações, nas nossas almas. Como você interpreta? Como você entende as suas histórias? Eu gostaria, queridos, de propor uma forma diferente para nós essa noite. Ao olhar para as nossas lembranças, ao olhar para as nossas memórias, ao olhar para a nossa história, analisar tudo isso de um ponto de vista diferente. Porque o nosso texto é uma grande canção, relembrando fatos. Você se lembra do capítulo de número 4? Onde Débora, Baraque, Jael, ali enfrentaram com coragem o exército de Jabim, comandado por Cícera e seus 900 carros de ferro. Você se lembra? Como tudo aconteceu. Como pessoas improváveis, que talvez eram pessoas que ninguém esperava nada deles, mas foram usados poderosamente pelo Senhor. Esse é um cântico que relembra esses acontecimentos, que traz à memória esses fatos, olha para essas lembranças e adora o Senhor, e cultua ao Senhor, e expressa sua gratidão a Deus. Juízes 5 é uma celebração de vitória, uma grande celebração de vitória. Não por trivialidades, não é por algo trivial. Não é por questões atléticas e de grande força, de exércitos preparados para uma grande batalha. Não é uma celebração porque eram grandes homens preparados para a batalha. Não era. Débora canta uma nova canção para celebrar uma nova libertação. E aqui Israel se deleita com o triunfo do Senhor, com a vitória de Deus. Como nós vimos na semana retrasada, somente Deus mesmo para fazer algo como ele fez no capítulo de número 4. Nenhuma outra pessoa era capaz de fazer o que ele fez. Apesar de termos pessoas que participaram aqui, Débora, Baraque, Jael, a vitória é do Senhor. O texto fala sobre a vitória do Senhor. Enquanto eles marchavam, crucialmente, Deus estava em marcha. Deus foi à guerra. Deus foi à batalha, mostrando o seu poder. E aqui, através de chuva, de gotas. É verdade, chuvas. Débora então conclama todo o povo a cantar e a adorar o Senhor. Veja o verso 3. Ela chama todo o povo. Cante ao Senhor. Escutem, ó reis. Ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei o Senhor. Salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. E ela diz, vocês também bendigam o nome do Senhor. Ela conclama várias pessoas para que possam adorar a Deus, para que possam louvar ao Senhor. Ela está envolvida, mas ela também chama, ela também convoca todo o povo a olhar para os fatos, a olhar para os acontecimentos e celebrar aquilo que Deus fez. É isso que ela faz do verso 9 até o verso 11. Se você reparar muito bem, é isso mesmo que ela faz. É fato que ao olhar para os acontecimentos, ao olhar para a história, nós iremos nos deparar com lembranças que foram desesperadoras, e de fato foram. De fato foram mesmo. 900 carros de ferro. Parecia algo indestrutível. Um rei opressor, Jabim. Um comandante cruel, Cícera. A situação era desesperadora. É fato mesmo que, quando voltamos para as nossas lembranças, e aqui Débora também presencia isso, fatos desesperadores precisam ser relembrados também. E esse texto nos apresenta alguns contrastes, a gente vai ver isso aqui durante a nossa exposição.
E o primeiro contraste que nós nos deparamos está logo aqui, nesses primeiros versos que nós lemos. E é o contraste da desesperança, mas ao mesmo tempo da esperança no Deus que age, no Deus que vai à guerra, no Deus que vence a batalha. Um povo desesperançoso, mas um Deus que traz esperança. É o primeiro contraste que nós percebemos aqui no nosso texto. Veja o que diz aqui os versos 6 a 8. Eu gostaria de ler mais uma vez. Perceba as lembranças de desesperança nos dias de Sangar, filho de Anate. Nos dias de Jael, cessaram as caravanas. E os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias de Israel. Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre os 40.000 em Israel. Veja só, o povo estava em terrível opressão aqui. É a lembrança que vem aqui à mente de Débora. O povo estava em terrível opressão por causa de Jabim. E mais especificamente por causa de Sísera, esse general. Eles estavam com medo. Perceba, as viagens cessaram. Cessaram as caravanas. As estradas estão vazias. Ninguém se arrisca a andar mais em Israel. Ninguém se arrisca a viajar mais em Israel por medo. Aqueles que se arriscam, veja o que diz o texto, tomavam desvios tortuosos por medo. Se desviavam das estradas por medo, por causa da opressão. Ninguém mais viajava. Ninguém mais andava. As cidades estavam desertas. O povo se trancou em suas casas. O povo se fechou. O comércio parou. Ninguém mais comprava, ninguém mais vendia. As cidades estavam desertas. As aldeias de Israel estavam desertas. Os guerreiros não podem ir à guerra. Os guerreiros não podem fazer nada, pois eles estão desarmados. Veja o que diz. Não há escudos, não há lanças para os 40.000 de Israel. Não há. O povo adorou outros deuses. O povo adorou a novos deuses. A guerra chegou à porta, porém o exército está desarmado. Não há proteção para o povo. Não há segurança para esse povo. Ao se lembrar, as lembranças nos levam a fatos onde passamos por desesperança. Onde passamos por momentos de desesperança, sim. Foi consequência dos erros. Adoraram novos deuses. Tim Keller, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte, sobre a adoração de ídolos, Israel caiu sobre opressão, mas também em decadência social. O que ele está querendo dizer aqui? A idolatria geralmente traz consigo uma decadência na sociedade. E é o que Israel está vivendo. Estradas vazias, cidades vazias, desespero, medo, insegurança. O caos está instalado no meio dessa nação. É uma grande desesperança, sim, olhar para a história, revisitar esses momentos e saber que passaremos por novos ainda. Nos leva ao pensamento, e talvez levou Israel ao pensamento de que parece tudo perdido. Não tem mais o que ser feito. Mas a canção, ela também relembra de algo maravilhoso. Ela diz, eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Você se lembra do capítulo 4? Lembra que Débora foi um instrumento de Deus. Ela falava em nome de Deus. Ela julgava em nome de Deus. Mesmo nos momentos de maior desesperança, Deus sempre tem os seus recursos. Sempre tem.
E essa é a esperança desse povo. Um Deus que sempre tem recursos. Inesperados? Talvez sim. Ou quase sempre sim. Mas Ele tem. Ele veio e venceu. Verso 4 e 5. O cântico é sobre Deus. O cântico é sobre a sua vitória. Ele é poderoso. A criação também age. Veja o que diz. A terra estremeceu. Os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram. E aqui, queridos, nós temos um detalhe muito interessante. Porque o capítulo 4, apesar de nós termos lá inúmeros detalhes sobre o que aconteceu com Débora, Baraque, Jael, Cícera, apesar de nós termos inúmeros detalhes no capítulo de número 4, algumas coisas não foram ditas para nós. Por exemplo, no capítulo de número 4 não se menciona como os 900 carros foram destruídos. Só diz que eles foram destruídos. Mas aqui o texto, a canção de Débora, ela traz elementos novos para a narrativa. E ela já começa aqui a nos dar pistas do que aconteceu. O texto no capítulo 4 não nos diz. Mas aqui nós já podemos ter um vislumbre do que acontece para que esses 900 carros fossem destruídos. A terra estremeceu. Os céus gotejaram. Até as nuvens gotejaram. E o texto continua, verso 11 a 23. Veja o que diz. Finalzinho aqui do verso de número 11. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora. Desperte, desperte, acorde, entoe um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes e de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Porque vocês ficaram entre os currais para ouvir flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, porque se deteve junto aos seus navios? Asser ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Meguido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos, lutaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. O texto continua então. Nós percebemos, no primeiro momento, do verso 1 a 11, onde nos diz que Deus vence. Deus é o vencedor. Aqui nós percebemos, sim, Deus vence, mas chama seu povo para a luta. Ele vence, mas ele convoca o seu povo. Ele chama os seus para lutar também. Você se lembra que no primeiro ponto, nós tivemos um contraste, lembra lá? Desesperança do povo e a esperança que vem de Deus. É a esperança que Deus traz. Aqui nós temos também um segundo contraste. Interessante também. O texto nos apresenta aqui o povo do Senhor, que comprou a bandeira de Débora, que comprou a bandeira de Baraque e foi para a guerra. E o povo do Senhor, que preferiu ficar de longe, apenas olhando. O contraste que nós percebemos aqui. O povo do Senhor que foi à guerra.
mas o povo do Senhor que não quis se envolver. Ficou de longe apenas olhando o que estava acontecendo. Assim como na primeira parte, que nos apresenta o vislumbre de detalhes de como a batalha foi vencida, algo que não, como eu disse, não foi mostrado no capítulo 4, esse segundo bloco nos apresenta mais detalhes ainda. Verso 20 e 21. Veja o que diz. Lá do céu as estrelas lutaram. Desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme. Os céus gotejaram. Já nos disse os versos 4 e 5. Mas aqui o texto continua. O cântico nos informa que é como se o céu e as estrelas lutassem contra Císera e os seus carros. Deus mandou chuva. E chuva ao ponto que aquele pequeno ribeiro de Quizon os arrastasse, transbordou, atolou aqueles carros, arrastou aqueles carros. Aqueles carros de ferro aparentemente indestrutíveis, nada puderam fazer. Nada puderam. O Senhor foi à batalha. A terra estremeceu. Os céus gotejaram. As estrelas lutaram. O ribeiro de Quizon os arrastou. Deus mandou chuva. Foi uma chuva provavelmente fora de época aqui. Císera, como um bom comandante, ele não iria colocar os seus carros de batalha para lutar num ribeiro escaldante, cheio de água, transbordando. Provavelmente era uma época de seca. Mas Deus leva os seus inimigos até esse local. Aparentemente também improvável. E faz algo grandioso ali. Chove, aquele ribeiro transborda. Perceba, não há nem menção da liderança de Baraque aqui nesse cântico. Débora não menciona Baraque liderando, não. Foi o Senhor. Foi o Senhor. O Senhor fez chover. O Senhor derrotou os carros. O Senhor atolou aqueles carros. O Senhor incapacitou o exército de Císera. Foi Deus. Deus quem fez. O que parecia ser uma grande vantagem daquele exército foi anulado pelo ato do Senhor em enviar chuva. Totalmente anulado. Tim Keller, mais uma vez, olhando para esse texto, ele diz: o Deus que governa a natureza, até mesmo as estrelas estavam lutando contra eles. O Deus que fez as nuvens derramarem água, fez com que o rio inundasse, arrastando-os à medida que Baraque avançava. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem lutou. Foi Deus quem venceu. Deus vence as batalhas. Deus luta as batalhas do seu povo. Mas por vezes ele chama o seu próprio povo também para lutar junto com ele. Débora, Baraque, Jael e um exército foram convocados. Temos mais detalhes aqui, queridos. No texto, no capítulo anterior, menciona apenas duas tribos que foram à luta: Naftali e Zebulon. Lembra? Capítulo 4 só menciona essas duas. Mas outros também entraram na briga. A canção nos mostra isso. Outros também compraram a briga de Baraque, de Débora, de Naftali, de Zebulon e entraram. Os príncipes de Issacar, diz o nosso texto, também entraram nessa briga, entraram nessa guerra. Alguns de Efraim, alguns de Benjamim foram também. Muitos entenderam que era o dia de lutar, que era o dia de ir pelo Senhor, que era o dia de derrotar o terrível inimigo, porém alguns não foram. Alguns não foram. Pessoas que passavam pela mesma opressão. Pessoas que passavam pelas mesmas dores. Pessoas que passavam e estavam aflitas pelo mesmo inimigo. Pelo mesmo inimigo. Gente que deveria almejar a liberdade de servir somente a Deus.
não mais ser governada por homens terríveis e opressores. Não foram. Muitos não foram. E é decepcionante quando a gente lê algo assim, não é? É decepcionante. O povo de Deus, chamado para lutar pelo Senhor, simplesmente não vai. Simplesmente prefere ficar de longe olhando as coisas acontecerem. Tiveram a oportunidade de servir ao Senhor, porém ficaram lá com as suas desculpas. Verso 15, verso 17 e verso de número 23. Veja mais uma vez. Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Por que vocês ficaram, Débora pergunta, por que vocês ficaram entre os currais para ouvir flauta? Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. Dan, porque se esteve junto aos seus navios. Asser, que vergonha, hein, Asser? Ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Amaldiçoem Meroz, diz o verso 23, e diz o anjo do Senhor, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro ao Senhor e os seus heróis. A tribo de Ruben parece que até pensou no caso. A gente vai, não vai, talvez reuniu o conselho, reuniu ali alguns líderes, e aí? Vamos lá lutar? Não vamos lutar? Porém, nos parece que eles preferiram ficar nos currais, cuidando das ovelhas, tocando flauta. Ficaram só na conversa. Ficaram só nas discussões. Ficaram só ponderando se iam ou não iam. Preferiram as flautas. Mas o texto também diz que Gileade ficou do outro lado do Jordão. Talvez pensando assim, o quê? A briga é para lá, eles que se virem com esse povo. Vamos ficar de cá, eles não vão vir para cá. Essa guerra não vai atravessar o Jordão. Então deixa eles que se virem com isso para lá. Não vamos nos envolver, não. Vamos ficar aqui quieto. Vamos cuidar das nossas coisas aqui. Dan resolveu não aparecer também, ficou lá na costa com seus navios. Quem sabe era um momento de grande comércio. Pessoas chegando, pessoas saindo. Vamos cuidar dos nossos comércios. Vamos cuidar dos nossos interesses. Lutar? Deixa para lá. Vamos ficar aqui quietos. Asser preferiu ficar na praia, descansando na baía, talvez vislumbrando o pôr do sol, enquanto seus irmãos morriam em campo de batalha. Preferiram o conforto, preferiram o descanso. Preferiram passar o tempo na praia. Porém, não era tempo de nada disso, queridos. Era tempo de luta. Era tempo de pegar as armas e ir à guerra pelo Senhor. Agora veja o verso de número 23. Nos fala de Meroz. Esse talvez, ao que parece, era o que deveria ter mais motivos para se ajuntar à guerra. Porque eles foram amaldiçoados. Amaldiçoados mesmo. Alguns estudiosos dizem que provavelmente Meroz fica muito próximo do Monte Tabor. O local onde a batalha aconteceu. Você se lembra? A batalha aconteceu ali, próximo ao Monte Tabor. E esses estudiosos vão dizer que Meroz provavelmente ficava ali próximo. Então, se tinha um povo que não tinha desculpa para participar dessa batalha, era Meroz. Mas não foram. Não foram. Sejam amaldiçoados, o anjo do Senhor ordena. Essa história não lembra a parábola que nós lemos aqui no início? Lembra a parábola do banquete que nós lemos no início? Onde lá nos diz, então, que Jesus falando ali com seus discípulos, que certo homem dá um banquete, convida várias pessoas importantes, porém logo elas deram suas desculpas. O primeiro disse, eu preciso comprar um campo. Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Me desculpe, mas eu não vou.
O outro vai dizer, não, eu comprei alguns bois. Preciso ver esses bois direitinho lá, como eles estão. Se eles estão bem alimentados. Me desculpe, mas eu não vou. O outro diz, olha, eu me casei. Então assim, não tem como eu ir. Não posso simplesmente me ausentar. Não posso ir. E o que aconteceu? Foram então chamados pobres, aleijados, cegos, coxos. E o texto vai dizer que aqueles outros ficaram impedidos de participar desse banquete. O que a parábola e o que a história relembrada aqui por Débora nos ensina, queridos? Então que a mesma coisa acontece. Quem foi, teve um grande privilégio. Quem não foi, perdeu. Porque quem foi, teve o privilégio de ver Deus em ação. Teve o privilégio de ver Deus enviando uma grande chuva e derrotando todos aqueles carros. Quem foi, teve que se contentar com as histórias. Somente com as histórias. Somente com as notícias. Mas o texto continua, a última parte dele. 24 a 31. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael. Mulher de Éber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca. E com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade, por que tarda a vir o seu carro? Porque se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem. Até ela e assim mesmo respondia, não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Císera, tecidos de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim finaliza o cântico. Ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. A terra ficou em paz durante 40 anos. Nessa parte nós percebemos o último contraste. Desesperança e esperança foi o primeiro. O povo que trabalha e o povo que fica olhando. E o último aqui, duas mulheres. Jael, esposa de Éber, e Císera. E a mãe de Císera. O último ponto, queridos, é apesar do sofrimento do seu povo, Deus vence e derrota os seus inimigos. É o que nós percebemos aqui. Agora sabemos que Deus então atolou os carros de guerra. Atolou os carros daquele general terrível. Este, vendo que a batalha já estava perdida, você se lembra no capítulo 4, ele salta do seu carro. Foge para a casa de Éber, achando que ali acharia aliados. Acharia pessoas que iriam ajudá-lo. Éber não estava lá, mas a sua esposa estava, Jael. Jael recebe então Císera. Ele está com sede, ela o oferece leite. Nata numa taça de príncipe, como diz aqui a canção. São mais detalhes acrescentando a história. Uma coberta para que ele se aquecesse. E ele dorme. Mas como nós vimos, ele dorme para não acordar mais. Ela pega um martelo, pega uma estaca, crava na cabeça daquele homem. A canção aqui de Débora faz com que a cena ficasse até em câmera lenta. Veja o que ela diz. Ela estendeu uma das mãos, apanhou a estaca. Com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores e golpeou Císera. E ela, diz o texto, rachou-lhe a cabeça.
cravou a estaca, atravessando as suas têmporas. Ela narra os detalhes da cena. Ela narra toda a violência da cena. Com aquele martelo ela crava na cabeça. Alguns estudiosos vão dizer que os povos nômades, e os queneus eram um desses povos, as mulheres é quem eram responsáveis por armar e levantar os acampamentos. Então elas sabiam lidar muito bem com martelos, com estacas. Eram fortes para isso. Alguns estudiosos dizem isso. E ao que parece é verdade mesmo. Talvez você, na semana retrasada, queridos, levanta um juízo sobre a atitude dessa mulher Jael. A gente olha para essa cena e talvez pensa, mas que crueldade. Que raiva. Que violência. Talvez a gente pense mesmo dessa forma. Mas perceba que Débora não olha por esse lado. Ela diz, bendita seja Jael entre as mulheres. Feliz seja ela. Abençoada seja ela. Que moram em tendas, ela diz. Perceba a alegria de Débora em olhar aqui para os detalhes. Mesmo que sanguinolentos, com violência. Débora se alegra na salvação do Senhor. E até mesmo em detalhes como Deus realizando a sua vontade. E às vezes realizando a sua vontade de formas que aos nossos olhos parecem cruéis demais. Será que você pensa igual? Será que você pensa da mesma forma? O comentarista Dale Davis, já citei ele algumas vezes aqui nessa exposição de Juízes, e ele diz algo interessante sobre isso. Alguém pode pensar que isso é ser cruel. E ele diz, não é ser cruel. É ser piedoso. Talvez muitos de nós, no Ocidente, Dale Davis diz, não consigamos nos alegrar quando Deus esmaga os opressores, porque nunca fomos tão oprimidos assim. Porque nunca fomos esmagados pela tirania em uma escala significativa, como esse povo aqui era. E às vezes a gente olha, que crueldade. Mas nós não nos lembramos da opressão que eles passavam. Dale Davis continua. É por isso que frequentemente deixamos de apreciar textos como esse. E ele diz, é verdade que não podemos realmente entendê-los de nossos bancos acolchoados. A gente não consegue compreender muito bem. Sentado numa poltrona macia como essa, queridos, é difícil entender textos como esse. É muito difícil mesmo. Porque esse texto retrata um povo oprimido mesmo. Um povo que estava sendo esmagado mesmo, de forma cruel. E nós não podemos deixar de entender que Deus age, Ele age com justiça e juízo. Será que esse texto fere a sua sensibilidade? Se fere, há coisa pior para vir. Muito pior. Veja o contraste aqui. Jael, abençoada, bendita, mas há uma outra mulher, a mãe de Sísera, verso de número 28. Nos diz que ela estava da janela, aguardando o retorno do seu filho, pensando assim, já era para ter acabado a guerra. Já era para ele ter voltado. Cadê o carro dele? Cadê os cavalos dele? Ela fica preocupada. Ele está demorando demais, talvez ela pensava. As princesas que atendem a mãe de Sísera e tranquilizam ali a mãe de Sísera. Alguns estudiosos vão dizer que na verdade não eram princesas, mas eram mulheres, era uma espécie de harém particular que Jabim tinha e Sísera também tinha. E essas mulheres ali, essas princesas diziam, você sabe que leva tempo para que eles repartam os despojos. Leva tempo. A batalha já foi ganha.
Mas eles estão lá agora dividindo os tesouros, as armas, as armaduras, as vestes. Eles estão ali repartindo uma ou duas moças para cada homem. E pense também nas quantidades de adições adoráveis ao guarda-roupa que ele estará trazendo. São lindas vestes, são lindos bordados que está vindo junto com ele. Veja como era Císera, querido. Veja como era Císera e os seus homens. Essas divisões aqui mencionadas no texto, que eles faziam após as batalhas. Eu não vou dizer aqui explicitamente o que era feito, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o termo que foi traduzido aqui por moças na nossa Bíblia. No original não é bem isso que quer dizer. No original aqui o termo traduzido por moças quer dizer literalmente útero. Eles estão pegando um ou dois úteros e repartindo entre eles. E dividindo entre aqueles homens. Eles eram cruéis. Eles eram verdadeiros monstros. Agora, perceba se não é mesmo um motivo de júbilo Débora cantar. E ainda cantar que a alegria, a libertação desse monstro foi feita pelas mãos de uma mulher. Perceba o júbilo dela, a alegria dela. A honra será de uma mulher. Ela já disse isso lá atrás para Baraque. Bendita seja Jael. A alegria no meio do povo de Deus. A festa no meio do povo de Deus. Enquanto do outro lado eles lamentam. Ficam com uma falsa esperança de que tudo vai dar certo. Mas já foram derrotados. E o texto termina que assim aconteça com os inimigos de Deus. Eu gostaria de incentivar você, queridos, e aqui finalizar com algumas aplicações para as nossas vidas. Eu gostaria de incentivar você a organizar as histórias, lembra lá das histórias que eu mencionei lá atrás? De um ponto de vista mais bíblico, de um ponto de vista mais teológico. Dale Davis, ao analisar esse texto, ele nos propõe essa ideia. E é verdade. Porque muitas das vezes, pode ser que nós nos afixamos aos acontecimentos somente nos fatos. Pode ser que muitas vezes nós olhamos para as nossas histórias e nos afixamos naquilo que nós comemos junto com aquela pessoa, ou com as pessoas que estavam ali junto com a gente. Nós somos, na verdade, e é fato isso, um grande ajuntamento de boas e más memórias. Mas a partir desse texto, Deus quer nos ensinar a olhar para cada uma desses fatos da nossa história e que venhamos perceber Ele, o Senhor, em cada uma delas, em cada um desses fatos. Ao olhar para a sua história, se lembre primeiro que Deus é vencedor. É a primeira coisa que o texto nos fala e nos remete a entender. Deus é vencedor. Ao considerar a sua história, seja individual, seja como igreja, seja nos momentos mais difíceis de dores profundas, de estradas vazias, de cidades desertas. Aliás, eu não sei você, mas lendo esse texto eu me lembrei de acontecimentos de 4, 5 anos atrás. Ruas vazias, cidades desertas, pessoas trancadas com medo, choro nos lares, luto. Em momentos como esse de grande calamidade, Deus não estava de olhos fechados. Deus não estava. Ele não estava com seus olhos fechados. Nos momentos que estão por vir, e sim, queridos, você viverá novas histórias de calamidade. Saiba que Deus continua de olhos abertos. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. Aprenda a interpretar assim as suas histórias. Aprenda a interpretar assim as histórias tristes da sua vida. É difícil, realmente é difícil. Elas existem, elas são reais.
Passamos por elas. E são difíceis de entender. Eu não estou dizendo aqui que é fácil compreender momentos difíceis que nós enfrentamos. É difícil entender a partida repentina de um ente querido. É difícil. É difícil entender, queridos, as dores que sofremos. É difícil entender enfermidades que chegam de uma hora para outra e são terríveis. É difícil entender. E infelizmente eu não tenho resposta para tudo isso. Nós não temos resposta para tudo isso. Mas o que a Bíblia nos ensina hoje é olhar para cada uma delas e entender com todo o nosso coração que o nosso Deus, Ele traz e Ele pode trazer esperança de que Ele sempre estava e continuará pronto a agir. Sempre estará. Ao se lembrar de tempos sombrios, não foque seu coração nos tempos sombrios. Não foque neles. Mas foque no Deus que te sustentou no meio deles. Você está aqui hoje. O tempo sombrio talvez passou. Pode ser que você não esteja mais lá. Mas pode ser que alguns de nós aqui estejam passando por esse momento de escuridão, de dor, de tristeza. Pode ser, querido, que no amor, na graça de Deus, na misericórdia do nosso Senhor, na soberania do nosso Senhor, daqui a alguns anos, você estará, talvez, olhando para trás e percebendo que essas sombras de hoje se tornaram apenas as dificuldades, as crises de 2025. É a esperança que nós temos no Senhor. É essa a esperança. É essa a expectativa que o texto nos traz. De olhar para a nossa história, ver o que Deus fez, mesmo nos momentos mais terríveis das nossas vidas. Estamos aqui hoje. E certos de que nos momentos terríveis que virão, Ele estará conosco. Essa é a verdadeira esperança. Então, nesse dia, quando as dores de hoje se tornarem lembranças, cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Cante ao Deus vencedor. Louve a Ele com todo o seu coração. Deus é vencedor. E em segundo lugar, Deus é vencedor e te chama para lutar com Ele. Ele te chama. Quando Deus nos chama, não é opcional. Não é uma alternativa. Não é se der tempo. Não é se não temos outra coisa para fazer. Não é opcional. E o texto nos mostra isso. O povo do Senhor não deve fugir da luta. Porém, alguns fugiram. E outros continuam a fugir da luta até nos dias de hoje, não é verdade? E é decepcionante isso. A gente perceber o povo de Deus fugindo. O povo de Deus que foi convocado, dando em retirada. O reverendo Emílio Garofalo, ao analisar esse texto, ele propõe uma reflexão interessante aqui. Quando chegamos naqueles dias das nossas vidas, em que nós ficamos mais reflexivos, ele diz, pensativos, pensando se o que fizemos valeu ou não, valeu a pena ou não valeu a pena, se deixamos ou não a nossa marca, ele diz que as nossas melhores lembranças, elas sempre serão aquelas as quais nós nos esforçamos pelo Senhor. Sempre serão as nossas melhores lembranças. E é verdade isso. Essa semana aconteceu algo parecido com isso. Onde nós percebemos que nós passamos a lembrar de bons momentos, onde nós nos esforçamos pelo Senhor. Em um de nossos grupos de crescimento, o grupo de crescimento do nosso irmão presbítero Adilson, após ali o nosso estudo, nós estávamos ali sentados na mesa, conversando, e relembrando momentos, não foi Célia, João? Relembrando momentos onde labutamos, trabalhamos pelo Senhor, acampamentos, sem gás, sem panela, o povo com fome, e se empenhando
com garra, com vontade, para servir a Deus, servir o povo de Deus. Lembrando de como é bom servir a Deus. Lembrando de como é bom estar diante do Senhor e trabalhando pelo Senhor. E geralmente é isso. Nós olhamos e nos lembramos de coisas arriscadas que nós fizemos pelo Senhor. Viagens missionárias, vigílias. Tudo isso, queridos, é infinitamente gratificante. Então, nesses momentos em que nós paramos para refletir, os grandes tesouros que nós guardaremos nos nossos corações são os trabalhos que nós fizemos pelo nosso Deus. São as lutas que nós lutamos pelo nosso Deus. Isso é muito melhor que tocar flauta no curral, não é verdade? Como algumas das tribos aqui fizeram. A música pode até ser bonita. É melhor que estar na praia. A praia é bom. Mas não é tempo de praia. Não é tempo de flauta. Não é tempo de cuidar de negócios. É tempo de lutar pelo Senhor. Os que vão à luta por Deus, e guarde isso em nome de Jesus. Os que vão à luta por Deus têm o privilégio de ver Deus agindo. Tem o privilégio. Aqueles que se dispõem pelo Senhor têm o privilégio de ver o Senhor agindo por eles. Os que não vão só ficam com a história. Só ficam com os testemunhos. Quem não foi, perdeu. Quem ficou olhando de longe não tem memórias saborosas como essas. Meus queridos, o povo de Deus, ele é chamado para estar onde a batalha está. Foi para isso que nós fomos chamados. Estar onde está a luta. Participe e perceba o privilégio de servir ao Senhor. Perceba o privilégio de servir a esse Deus. Crie mais dessas memórias. Crie mais dessas memórias. Para que ao sentar e contar para os seus filhos, para os seus netos, você se lembre deles. Das lutas, dos serviços prestados a Deus e ao seu povo. Crie memórias. Talvez hoje tocar a flauta pareça melhor para você. Mas se dispor a trabalhar por Deus será um tesouro para a sua história. Um grande tesouro. Deus é vencedor. E Ele nos chama a lutar por Ele. E Deus é vencedor. E Ele derrota os seus inimigos. Esse é o fim do nosso texto. Deus põe fim às opressões. Mas não nos esqueçamos que Ele é vingador. Ele é o Deus da vingança. Ele é o Deus da justiça. Ele é o retribuidor. Quando Cristo vier com seus anjos, em glória, a Bíblia nos diz que Ele trará retribuição aos inimigos de Deus. Aos inimigos do povo de Deus. Aos que oprimem o povo de Deus. O caminho que Deus traça para a redenção do seu povo, meu querido, não é um caminho de paz sem justiça. É um caminho de paz, mas com justiça. Esse é o caminho que Ele traça para nós. Aliás, a paz que você tem com Deus hoje, a paz que você tem com Deus hoje, ela foi mediante a violência da cruz. Não se esqueça disso. A cruz foi violenta também. A cruz foi sangrenta também. Ele levou a nossa morte. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira de Deus. Mas Deus puniu o seu Filho em nosso lugar. A retribuição definitiva pelo pecado caiu sobre Jesus, ali na cruz do Calvário.
Somos os amados. Veja o que o texto diz, verso 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam, brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor. Nós somos os amados, queridos, que brilham como o sol, como diz aqui o texto. Somos os amados que brilham como o sol. Mas isso só acontece porque um dia o sol se ausentou, quando o Filho do Homem sangrava na cruz. Houve trevas. Nutra suas memórias diárias com essas verdades. Lembre-se do que o Senhor fez. Lembre-se de quem é o Senhor. Lembre-se dos livramentos, que hoje você está aqui por causa dele. É o Deus que redime o seu povo, ele é vencedor. Ele é vencedor e te chama para lutar. E ele é vencedor e derrotará todos os seus inimigos. É a verdade do nosso texto. Crie memórias. Crie memórias com o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que Ele continue falando conosco em nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento. Que nós possamos, queridos, ter sempre em nosso coração o Deus ao qual nós servimos. O Deus poderoso ao qual nós servimos. O Deus que nos livrou e continuará nos livrando. O Deus que lutou por nós e continua lutando. O Deus que venceu por nós e continua vencedor. Não se esqueça disso. Em momentos de sombra, de dor, de calamidade, lembre-se do Deus que te sustentou. Lembre-se dele. Cante a ele. Louve a ele. Deus santo e amado, muito obrigado pela tua palavra. E muito obrigado, Deus, pelas verdades que nós aprendemos nesse momento. Pai Santo, é verdade que nós passamos por momentos difíceis, Deus. E como é difícil entender muito deles. A dor, às vezes, para nós é incompreensível. Luto, calamidade, sofrimento, dores, cicatrizes profundas, ó Deus, na nossa alma, no nosso coração. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sempre recursos, Pai. Sempre recursos. Lutas que nós passamos hoje se tornaram memórias. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Crises que nós passamos se tornaram lembranças. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E a certeza que nós temos, ó Deus, de que o Senhor continua com olhos abertos. Que o Senhor continua sendo Deus que vence. Que o Senhor continua sendo Deus que luta. E mesmo, Deus, ó Pai, que talvez nós não venhamos contemplar grandes vitórias com os nossos olhos aqui. Nós sabemos que a vitória final já está reservada para nós. De que o teu filho virá com poder e glória, sendo o vencedor. Botando fim, Deus, ó Pai, de uma vez por todas,
a toda lágrima, Deus, ó Pai, a toda dor, a toda mágoa, a todo sofrimento, toda angústia, a morte, tudo isso passará. É a grande esperança que nós temos. O nosso Deus é vencedor. Ó Pai, que o Senhor nutra as nossas memórias e nos ensine a ver as nossas histórias a partir da redenção, a partir da obra de Cristo, a partir da história que o Senhor está escrevendo e fazendo, a partir do Deus da história, que tem tudo já em seu livro, escrito, determinado, e cumprirá todas as coisas. Nos ajude a enxergar, ó Deus, através do Senhor. Abençoe o teu povo. Ó Deus, cuide do coração do seu povo. Aqueles que sofrem, Deus, ó Pai, que possam colocar, Deus, a esperança no Senhor. Os que choram, Deus, ó Pai, que possam colocar a esperança no Senhor. Que os aflitos possam colocar a esperança no Senhor. Só temos a Ti, ó Deus. Só temos a Ti. Cuide de nós, Deus, cuide da Tua igreja, cuide do Teu povo. Sustente o Teu povo. É o que nós oramos, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai. E a presença, as consolações, a unção, a alegria do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.